Olá, sejam todos muito bem-vindos à oficina QGIS para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Eu me chamo Gerson Pedroso e eu vou conduzir essa oficina de QGIS junto com vocês. Se você está aqui assistindo esse vídeo da oficina QGIS, é porque em algum momento do seu curso você percebeu a necessidade de aprender a produzir um mapa. E esse mapa que a gente vai aprender a produzir tem várias aplicações dentro do curso de arquitetura. Você pode usar em planejamento urbano, projeto da paisagem urbana e também no projeto de extensão escritório de arquitetura. Nessa oficina, nós iremos apresentar alguns conceitos básicos de cartografia, produção de mapas e o próprio programa QGIS, além do GeoSampa, que é uma ferramenta da cidade de São Paulo que tem catalogado mais de 400 informações sobre a cidade inteira. E já que eu falei das camadas do GeoSampa, acho que é importante destacar essa informação sobre camadas, porque esse é o conceito básico de funcionamento do QGIS, né? Tanto o QGIS quanto outros softwares GIS utilizam esse conceito de camadas, que são informações que vão se sobrepondo e permite que você combine essas informações e personalize o seu projeto. Bom, a partir de agora, você vai ouvir muitas vezes essa sigla GIS. Então, para começar a nossa oficina, acho que é importante a gente entender o que significa essa sigla. GIS é a sigla para Geographic Information System. Traduzindo, é Sistema de Informação Geográfica. Bom, nas últimas décadas, com o avanço de várias tecnologias, a gente tem gerado um volume gigantesco de informações sobre a cidade e diversos territórios. Você pode organizar as informações de um território em uma planilha de Excel, por exemplo, mas concorda que a melhor maneira de visualizar as informações desse território é através de um mapa? Quando temos então a possibilidade de criar nossos próprios mapas, combinando as mais diversas informações, podemos criar novas conexões, enxergar melhor determinadas situações e realizar um planejamento e gerenciamento melhor dos recursos que a gente tem. Para você ter uma ideia, todas as concessionárias de serviços públicos utilizam GIS para o planejamento e gerenciamento das suas redes de abastecimento. Todos os órgãos públicos ou utilizam ou estão começando a utilizar o sistema GIS para, enfim, elaborar as políticas públicas. Embora essa sigla GIS possa ser algo novo para você que está vendo esse vídeo, o conceito de sistema de informação geográfica está presente, então, em muitos momentos do nosso dia a dia. Como eu mencionei anteriormente, a cidade de São Paulo ela tem o GeoSampa, que é um portal que disponibiliza informações sobre cerca de 400 camadas que são relevantes para a cidade, né? Então, você pode encontrar zoneamento, rede de transporte público, patrimônio histórico, onde estão escolas e parques. Nele também é possível encontrar bibliotecas, museus, escolas públicas, equipamentos de saúde, né, como hospitais, UBS, terminais de ônibus e etc. Trata-se de uma ferramenta multifuncional que você pode, inclusive, verificar área de rodízio, áreas que têm risco geológico. Você pode encontrar imagens novas e antigas da cidade. E, enfim, todas as informações que estão disponíveis no GeoSampa, elas podem ser baixadas, compartilhadas, né, por qualquer usuário, desde que você cite a fonte, né? Então, lá no seu mapa, quando a gente for produzir um mapa, a gente, de uma certa maneira, vai ter que citar as fontes, né? Isso é uma boa prática, de onde a gente obteve essas informações. Bom, aqui nessa nossa oficina, a gente vai focar no GeoSampa. Mas, para que você saiba, existem outras fontes, né? O governo do estado de São Paulo, por exemplo, tem uma plataforma também chamada DataGel, em que você pode encontrar mais de 1.000 camadas com informações ambientais e espaciais de todo o estado, além do sistema do próprio IBGE, que traz informações em nível nacional. Em todos esses portais você pode consultar as informações, mas provavelmente você não vai querer apenas consultar, você vai querer trazê-las para produzir o seu próprio mapa, uma apresentação de um projeto, e aí você coloca a sua própria estética, né? Você escolhe as suas próprias cores, você faz uma personalização. E exatamente aqui que entra o QGIS, para ajudar a gente a fazer essa produção e a personalização dos nossos mapas. O QGIS, ele é um software
aberto e colaborativo. Ou seja, é um programa gratuito que pode ser baixado por qualquer pessoa e ele é desenvolvido e mantido, atualizado por voluntários. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar como baixar e instalar o QGIS, mas saiba que é um processo bem simples. Agora, a gente vai dar uma olhada na tela do QGIS e não se preocupe nesse momento de introdução que a gente não vai abordar as ferramentas do programa. Eu quero só que você acompanhe comigo alguns exemplos de como as informações da cidade podem ser visualizadas nesse programa. Bom, então aqui a gente pode ver a tela do QGIS. Como eu falei para vocês, não se preocupe, a gente vai só dar uma passada por enquanto sobre o funcionamento dele, né? Principalmente sobre essa questão das camadas, tá? Bom, eu vou iniciar aqui um novo projeto e essa é a tela inicial dele. Veja que aqui é o quadro principal onde a gente irá trabalhar. Nesse momento ele está vazio porque eu até então não adicionei nenhuma camada. Bom, vamos buscar então algumas informações sobre o bairro da Moca. Bom, para eu adicionar uma camada, eu vou vir aqui em camada, adicionar uma nova camada, uma camada vetorial, e aí eu vou buscar um arquivo que eu baixei previamente lá do Datagel. Não se preocupe que a gente vai ter, inclusive, um momento específico para ensinar como baixar as informações do Datagel. Bom, eu vou vir aqui e vou baixar a informação sobre todos os lotes do bairro da Moca. Bom, o que eu quero que você preste atenção é o fato de que nesse lado esquerdo da minha tela, onde até então estava vazio, apareceu uma informação, é uma camada, que de fato ela se chama Sirgas SHP Lote 53 Moca. É o nome que já veio, inclusive, lá do GeoSampa. Bom, e aqui na minha tela principal apareceram diversos polígonos, né? São formas geométricas que correspondem a cada um dos lotes que estão cadastrados no bairro da Moca. Bom, eu vou alterar a cor deles aqui, apenas para que fique algo mais fácil de a gente visualizar. E para que você também saiba que é possível fazer todas essas edições aqui dentro do QGIS. Veja que já mudou a aparência. Estava daquele roxo, eu trouxe para um cinza, enfim. Aí você vai ajustando com as cores da maneira que fica melhor para você, inclusive com a estética que depois você queira apresentar o seu projeto. Bom, além de lotes, eu quero trazer então as construções que estão dentro de cada um desses lotes no bairro da Moca. Então, vou vir aqui novamente em camadas, vou adicionar uma nova camada, uma camada vetorial, e vou procurar aqui, onde eu já tenho baixado também no meu computador, essa informação sobre as construções. Então, eu venho aqui em edificações, edificações da Moca, e escolho esse arquivo. Bom, perceba o seguinte, eu tenho aqui então agora a camada lotes e tenho edificações. Como ele funciona em camadas, o que aparece, a maneira como eles vão se sobrepondo aqui nessa tela principal, equivale à posição que eles estão aqui também dessas camadas. Veja, se eu trouxer edificações para baixo de lotes, como o lote ocupa todo o terreno, eu não consigo mais enxergar as edificações. Então, como uma edificação está acima do lote, então eu trago aqui, e aí, quando eu aproximo, por exemplo, para essa quadra, eu posso ver que o lote equivale a essa parte cinza, né? Inclusive, tem essa linha delimitando, e o que está em verde é de fato o que está construído sobre esses lotes. Bom,
Eu acredito que isso seja, por enquanto, suficiente para você entender esse funcionamento de camadas, tá? Bom, mas além dessas camadas, assim, a gente tem diversos tipos de camadas. Eu mostrei aqui camadas vetoriais. Ah, é possível a gente adicionar vários outros tipos de camada. Eu vou apresentar aqui os quatro principais tipos de camadas, né? Vou fazer apenas um resumo para que você saiba que eles existem e depois a gente vai entrar a fundo, né, em cada uma dessas camadas, explicar o que cada uma delas funciona e como trabalhar com elas. Bom, quando eu venho aqui em cima em camadas e posso tanto criar uma nova camada ou adicionar uma nova camada, aparece aqui uma lista de opções dos tipos de camadas. Bom, os quatro principais são a camada vetorial, que é isso aqui que a gente mostrou, né? A camada vetorial, ela basicamente trabalha com uma forma geométrica. Pode ser um polígono, um ponto ou uma linha. E, inclusive, eles são editáveis, e a gente pode criar novos polígonos, ou seja, novas formas geográficas, novas feições. Um outro tipo muito utilizado de camadas é o chamado de camada raster. Camada raster, para que vocês entendam, é basicamente uma camada de imagem. Ah, quando você olha, por exemplo, no Google Earth, todas aquelas imagens que você vê ali são imagens que foram geradas ou por satélite ou através de escaneamento de uma câmera que esteja embarcada em um avião. Então, tudo que a gente tem de imagem se enquadra nesse tipo de camada, que é a camada raster. Para você ter uma ideia, uma noção da funcionalidade de camadas raster, algumas imagens geradas de satélite, elas trazem a informação, né, em cada pixel da imagem traz uma informação sobre altitude. Então, com essas camadas raster mapeadas por satélites, a gente pode inclusive trazer a topografia de um determinado terreno, baseado na informação de cor de cada um desses pixels. Isso é só uma introdução, a gente pode ver isso mais para frente. Uma outra camada muito importante, que inclusive a gente vai utilizar no projeto de extensão, é a camada de texto delimitada. É nessa camada, é com esse tipo de camada, que a gente pode trazer informações que estão tabuladas em uma planilha de Excel para dentro do QGIS. Bom, no nosso caso, a gente vai trazer as informações relativas às pesquisas que foram coletadas, os formulários que foram enviados para os moradores de diversos bairros e que eles deram as respostas. E então, a gente vai organizar essas informações numa tabela e essa tabela vai ser trazida para dentro do QGIS através de uma camada de texto delimitada. Não se preocupe, que a gente também vai ter um momento específico para isso. Um outro tipo de camada muito importante é a camada WMS-WMTS. Bom, como eu disse para vocês, essas camadas de shapefile, ou seja, camadas de formas geométricas, camadas vetoriais, eu baixei essas informações previamente no GeoSampa, né? Então está dentro do meu computador, e do meu computador eu adiciono no QGIS. Bom, em alguns casos, o volume de informações de um determinado território é muito grande, e isso iria gerar um arquivo gigantesco que poderia, inclusive, ser muito difícil de trabalhar no computador. Para solucionar esse tipo de problema, a gente tem as camadas WMS, que é o seguinte: as informações elas não são baixadas no meu computador, mas elas geram, esse tipo de camada gera uma comunicação por um link entre o meu computador, o QGIS que eu estou utilizando, e uma base de dados governamental, por exemplo. Bom, como eu falei no começo do vídeo, mais anteriormente no vídeo, além do GeoSampa para a cidade de São Paulo, a gente tem o DataGel, que é a base de dados do governo do estado.
Quando a gente trata do estado de São Paulo, as informações ambientais são muito grandes, assim, é algo que cobre o estado inteiro. Então, nesse caso, é um volume gigantesco de informações, e aí a gente costuma utilizar esse tipo de camada, né, para fazer essa conexão direta entre o servidor e o computador que a gente está trabalhando. A gente vai ter também um momento específico para ensinar como adicionar essas camadas, como fazer essa ligação dos links. Mas é- nesse momento é só para você entender que existem, como as camadas funcionam e que existem diversos tipos de camada. Bom, por enquanto é só. A gente se vê num próximo vídeo com mais informações, tá? No próximo vídeo, inclusive, a gente vai aprender como baixar e instalar o QGIS. Um abraço e até a próxima.